No outono nítido de 1941, Adolf Hitler estava no auge de suas ilusões. Imagine um homem no topo de uma montanha, convencido de que o mundo inteiro se curva aos seus pés. Ele estava certo de que o vasto colosso da União Soviética jazia despedaçado, uma carcaça fumegante pronta para ser desmembrada. A mente do Führer, sempre um caldeirão fervente de fúria ideológica e excesso de confiança estratégica, havia vislumbrado este momento por anos. Agora, ele acreditava que o destino finalmente havia lhe entregado a vitória suprema. De seu quartel-general avançado, conhecido como a Toca do Lobo, enterrado profundamente nas florestas escuras da Prússia Oriental, ele comandava a guerra longe do fronte, protegido por concreto e aço. Ali, o silêncio da floresta contrastava com o caos que ele desencadeava no leste. Ele examinava mapas imensos que pintavam um quadro de triunfo implacável. Para qualquer observador naquela sala, a realidade parecia indiscutível. As setas vermelhas do avanço alemão perfuravam profundamente o território soviético, como lâminas afiadas, rasgando a carne do inimigo. Essas linhas no papel representavam exércitos sendo cercados, cidades sendo capturadas e divisões inteiras sendo aniquiladas em uma escala nunca vista na história humana. Para ele, o mundo estava prestes a testemunhar o nascimento de uma nova ordem, construída sobre as ruínas do leste. Ele olhava para seus generais, homens treinados na rígida e velha escola prussiana, e via neles a confirmação de seu próprio gênio militar. Naquele ambiente fechado, com o ar pesado de fumaça e tensão, não havia espaço para dúvidas. Havia apenas a certeza embriagada da vitória. Os relatórios que chegavam eram lidos não como atualizações de batalha, mas como profecias cumpridas. Mas aqueles mapas, com suas linhas perfeitas, marcadores coloridos e geometria precisa, escondiam uma verdade aterrorizante que nem a ideologia mais feroz poderia suprimir. O papel aceita tudo, mas o terreno não. O que parecia ser o fim glorioso de uma campanha rápida e decisiva era, na verdade, uma miragem fatal. Eles estavam celebrando a conquista de quilômetros de terra, sem perceber que estavam caminhando diretamente para a porta de entrada de um abismo sem retorno. A Operação Barbarossa, lançada na madrugada de 22 de junho de 1941, havia se desenrolado com uma ferocidade que superou até as expectativas mais selvagens do alto comando do exército alemão. Não foi apenas uma invasão. Foi um maremoto de aço e fogo que varreu a fronteira. O marechal de campo Walter von Brauchitsch, comandante em chefe do exército, havia supervisionado o planejamento com um cuidado meticuloso, desenhando cada movimento como se fosse uma partida de xadrez de proporções continentais, embora ele soubesse muito bem que a autoridade final e os impulsos erráticos sempre repousavam nas mãos de Hitler. Mas naquele momento inicial, a máquina parecia perfeita. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior, um oficial preciso, calculista e raramente dado a emoções, registrou o progresso inicial com um otimismo crescente que beirava a euforia. Ele observava os relatórios chegarem e cada telegrama era uma confirmação da superioridade alemã. Em 3 de julho, apenas algumas semanas após o primeiro tiro e logo após os cercos massivos e brutais em torno de Bialystok e Minsk, a confiança no quartel-general atingiu seu ápice. Ali, o grupo de exércitos centro, sob o comando do marechal de campo Fedor von Bock, havia prendido centenas de milhares de tropas soviéticas em caldeirões de morte e desespero. Halder, sozinho em seu escritório, debruçado sobre seu diário, permitiu-se um momento de triunfo absoluto. Ele escreveu com a confiança de um homem que já celebrava o futuro, pensando consigo mesmo. Não é exagero de minha parte afirmar que a campanha contra a Rússia foi efetivamente ganha em menos de 2 semanas. A visão de Halder não era infundada. Os exércitos soviéticos no oeste pareciam completamente esmagados, sua estrutura de comando estava em total desordem e as reservas do Exército Vermelho, segundo a inteligência alemã, pareciam estar esgotadas. O coronel-general Heinz Guderian, um mestre da guerra blindada, conduzia suas pontas de lança com uma velocidade implacável. Seus tanques avançavam levantando nuvens de poeira que cobriam o sol,
cortando as defesas soviéticas com a facilidade com que uma foice corta o trigo maduro no auge da colheita. Não havia tempo para o inimigo respirar, reorganizar ou contra-atacar. Ao lado de Guderian, outros grupos blindados formavam as pinças gigantescas que fechavam bolsões devastadores, aprisionando exércitos inteiros que dias antes eram considerados formidáveis. Milhões de soldados soviéticos foram mortos ou capturados nessas primeiras semanas, marchando em colunas intermináveis para o cativeiro. Acima deles, a Luftwaffe dominava os céus com impunidade, mergulhando para destruir qualquer coisa que se movesse nas estradas. Parecia que nada na Terra, nenhuma força humana ou natural, poderia parar aquela máquina de guerra perfeitamente azeitada. No entanto, a própria velocidade daquela vitória estonteante estava prestes a criar uma armadilha fatal, pois quanto mais rápido eles avançavam, mais fundo eles entravam em um horizonte que nunca terminava. À medida que o verão diminuía, divergências surgiram dentro do alto comando. Guderian e outros líderes de blindados defendiam um ataque direto a Moscou, o coração político e de comunicações da União Soviética. Hitler, no entanto, desviou forças para o sul para ajudar a cercar a frente sudoeste soviética em torno de Kiev. Esta decisão foi ferozmente debatida em conferências tensas na Toca do Lobo. A operação em Kiev, executada em setembro, tornou-se o maior cerco da história militar. Os blindados ligaram-se, prendendo 4 exércitos soviéticos. Mais de 600 mil prisioneiros caíram em mãos alemãs, juntamente com imensas quantidades de artilharia e veículos. Hitler exultou com esta vitória. Em sua mente, a base industrial e humana da União Soviética na Ucrânia foi cortada e seus exércitos sangraram até ficarem brancos. Relatórios sobre tensões logísticas foram descartados como temporários. O Führer, andando pela sala de mapas, declarou que o Exército Vermelho havia esgotado suas forças. Halder, embora notasse privadamente o surgimento de novas divisões soviéticas vindas do leste, compartilhou da euforia predominante. Eles haviam conquistado uma vitória tática monumental, mas ao fazerem isso, entregaram ao inimigo o recurso mais precioso de todos, o tempo antes do inverno. Em 30 de setembro de 1941, a calmaria enganosa do outono foi quebrada pelo rugido de milhares de motores. Elementos do grupo de exércitos Centro lançaram os ataques preliminares para a Operação Tufão. O nome não foi escolhido por acaso. A intenção era ser uma força da natureza, uma tempestade incontrolável que varreria os últimos vestígios da resistência soviética e derrubaria os portões de Moscou. Se a guerra fosse uma peça de teatro, este deveria ser o ato final, o clímax onde o herói, na visão distorcida de Berlim, desfere o golpe de misericórdia no vilão. Outubro trouxe uma cascata de triunfos que pareciam desafiar a lógica militar convencional. Os blindados do general Heinz Guderian, que haviam sido desviados para o sul em direção a Kiev em uma manobra controversa, agora giravam de volta para o norte com uma ferocidade renovada. Eles atacaram em direção a Orel e Bryansk com tal velocidade que, ao entrarem nas cidades, os bondes elétricos ainda estavam circulando nas ruas, cheios de civis que não faziam ideia de que a guerra havia chegado à sua porta. Enquanto isso, outras forças alemãs realizavam manobras de envolvimento clássicas em torno de Vyazma. No início de outubro, o mapa da frente oriental mostrava 2 bolsões massivos, formas geométricas perfeitas desenhadas a sangue que engoliam exércitos soviéticos inteiros. Mas pare e pergunte a si mesmo: como uma nação continua a lutar quando perde o equivalente à população de uma grande cidade em questão de dias? Em meados de outubro, mais de 660 mil prisioneiros soviéticos haviam sido capturados apenas nessas batalhas. Eram colunas de homens que se estendiam até o horizonte, uma massa cinzenta e marrom de humanidade derrotada. Para os comandantes alemães, aquilo não era apenas uma vitória. Era a prova matemática de que o inimigo havia deixado de existir como uma força coesa. A estrada para Moscou estava escancarada. As unidades de reconhecimento, os olhos avançados da Wehrmacht, já sondavam a menos de 100 quilômetros da capital.
Era uma distância que um tanque podia cobrir em um dia de viagem tranquila. Na Toca do Lobo, a atmosfera não era apenas de otimismo. Ela estalava com a eletricidade maníaca da vitória absoluta. Adolf Hitler convocou seus generais para briefings que mais pareciam celebrações prematuras. Sua voz subia em intensidade, seus gestos eram largos e teatrais, enquanto ele apontava para os mapas, traçando o destino de milhões com o movimento de um dedo. O general Franz Halder, que meses antes expressara cautela, agora apresentava relatórios diários detalhando o colapso total das frentes soviéticas. Ele via o que queria ver, um castelo de cartas desmoronando. No entanto, havia uma dissonância silenciosa que poucos ousavam vocalizar. Guderian, voando do fronte para consultas, trazia consigo a poeira da realidade. Ele relatou o progresso rápido, sim, mas também falou das linhas de suprimento que estavam esticadas ao ponto de ruptura. Ele viu os rostos de seus homens, encovados pela exaustão, e ouviu o chiar dos motores que precisavam desesperadamente de manutenção. Ele alertou sobre a fadiga extrema das tropas, mas suas palavras foram abafadas pelo som dos aplausos em Berlim. Hitler, com os olhos brilhando com um fervor messiânico, proclamou que a União Soviética estava acabada. Para ele, o regime bolchevique oscilava no abismo e bastava um empurrão leve para que tudo caísse na escuridão. O prêmio final estava à vista. Moscou brilhava no horizonte, não apenas como uma cidade, mas como o símbolo de tudo o que eles odiavam e desejavam destruir. Estava tão perto que parecia que bastava estender a mão enluvada para tocá-la e reivindicá-la. Mas a guerra, essa entidade caprichosa e cruel, tem um senso de humor macabro. Enquanto os generais traçavam rotas de desfile e os políticos planejavam a administração da nova colônia, eles esqueceram de olhar para algo que não estava nos mapas táticos, mas que estava prestes a mudar a cor do chão sob seus pés. Enquanto os generais alemães moviam bandeiras em mapas limpos e secos, dentro de seus bunkers aquecidos, a realidade nas ruas de Moscou era o caos absoluto. O pânico não é apenas uma palavra, é uma força física que varre uma população. Em meados de outubro, a capital soviética estava à beira de um colapso nervoso coletivo. Imagine uma metrópole moderna, onde a ordem civil se desintegra da noite para o dia. As fábricas estavam sendo dinamitadas preventivamente, e o governo de Stalin iniciou uma evacuação desesperada para Kuibychev, centenas de quilômetros a leste. Trens blindados partiam carregados com o tesouro do Estado, arquivos secretos e o corpo embalsamado de Lenin, removido de seu mausoléu como uma relíquia sagrada sendo salva de bárbaros. Nas ruas, a população civil foi mobilizada em uma escala que desafia a compreensão moderna. Cerca de 250 mil moscovitas, a grande maioria mulheres, idosos e adolescentes, marcharam para os arredores da cidade, não com rifles, mas com paz. Eles moveram 3 milhões de metros cúbicos de terra com as próprias mãos, cavando fossos antitanque sob chuva e frio, motivados por um terror visceral do que aconteceria se a Wehrmacht entrasse na cidade. O dia 16 de outubro ficou conhecido como o Dia do Grande Pânico. O metrô de Moscou, orgulho do regime, parou de funcionar pela única vez em sua história. A fumaça de documentos queimados cobria o Kremlin como uma neve negra, enquanto saques esporádicos começavam a ocorrer. O colosso soviético parecia estar de fato em seus últimos suspiros. Em contraste total com esse cenário apocalíptico, em Berlim, a euforia atingia níveis de delírio. Em 3 de outubro, Adolf Hitler subiu ao pódio do Sportpalast. O estádio estava lotado, pulsando com a energia de uma nação que acreditava ser invencível. Seu discurso foi transmitido por rádio para todo o Reich e para os territórios ocupados, uma performance calculada para cimentar sua imagem de gênio militar infalível. Com a voz rouca de triunfo, ele declarou ao mundo: "O inimigo no leste foi derrubado e nunca mais se levantará." Não foi uma previsão. Foi dito como um fato consumado. Essa declaração ecoou pelos quartéis-generais na frente de batalha, sedando até os oficiais mais prudentes com uma falsa sensação de segurança. Estatísticas globais da época mostravam que a Alemanha controlava os recursos de quase toda a Europa continental. Parecia impossível que a Rússia, sangrando milhões de homens,
pudesse resistir. O avanço alemão continuava implacável. Em meados de outubro, as botas da Wehrmacht pisavam nas ruas de Kalinin ao norte e nas ruínas de Mosaisk, na estrada direta para Moscou. Os exércitos de von Bock se espalhavam como dedos de uma mão gigante, preparando-se para fechar o punho e esmagar a capital soviética. A arrogância era tamanha que Hitler já planejava o teatro da vitória final. Ele não queria apenas conquistar a cidade, ele queria humilhá-la historicamente. O Führer imaginava grandes paradas militares na Praça Vermelha em 7 de novembro. A data não era aleatória, era o aniversário da Revolução Bolchevique. Ele pretendia marchar suas tropas sobre o túmulo do comunismo no dia mais sagrado do inimigo. Engenheiros alemães receberam ordens preliminares para preparar a demolição do Kremlin e da Catedral de São Basílio. Eles queriam apagar a cidade do mapa e da memória. Enquanto Hitler desenhava desfiles em sua mente e emitia diretrizes burocráticas para a administração dos territórios conquistados, ele ignorou o único poder que não se curvava à sua vontade. Os relatórios de inteligência focavam em números de tropas e tanques, mas negligenciavam a meteorologia. O céu, que durante meses havia oferecido o sol claro ideal para a Blitzkrieg e para a Luftwaffe, começou a mudar de cor. Nuvens pesadas, cinzentas e baixas, rolaram do horizonte. E então começou a cair. A princípio, parecia apenas uma chuva de outono, irritante, mas inofensiva. Mas aquela água estava prestes a interagir com o solo russo de uma maneira que nenhuma arma alemã poderia combater, transformando a terra firme sob as esteiras dos tanques em um monstro faminto que engoliria o exército mais poderoso do mundo. A realidade invadiu a fantasia com uma força brutal e pegajosa. O fenômeno meteorológico conhecido como Rasputitsa, a estação da lama, não foi apenas um inconveniente. Foi uma catástrofe logística que paralisou a máquina de guerra alemã de uma forma que nenhum exército inimigo havia conseguido. As estradas de terra russas, que dias antes permitiam o avanço rápido dos panzers, dissolveram-se em pântanos intransitáveis de lama negra e profunda. Não estamos falando de poças d'água. Estamos falando de um mar de lodo que engolia caminhões até os eixos e sugava as botas dos soldados que tentavam empurrá-los. A imagem da Blitzkrieg, baseada na velocidade e no movimento, foi substituída por um quadro estático e miserável. Cavalos vitais para o transporte de artilharia e suprimentos morriam de exaustão, seus corpos servindo de pontes improvisadas no lodo. Os poderosos tanques alemães, obras-primas da engenharia, tornaram-se caixões de metal imóveis, queimando combustível precioso apenas para avançar alguns metros por hora. As colunas de suprimento se estendiam por centenas de quilômetros, paradas, vulneráveis como patos em um estande de tiro. A munição e, crucialmente, as roupas de inverno que deveriam estar chegando ao fronte ficaram presas muito atrás das linhas de frente. Além da lama, surgiu um choque tecnológico que abalou a confiança dos comandantes alemães. Heinz Guderian, sempre audacioso e agressivo, conseguiu capturar cidades importantes, mas a um custo que o deixou atordoado. Pela primeira vez, seus blindados enfrentaram os novos tanques T-34 soviéticos em grande número. Esses monstros de aço, com sua blindagem inclinada e canhões poderosos, eram superiores a qualquer coisa que a Alemanha tinha no campo de batalha. Os projéteis alemães ricocheteavam inofensivamente em seus cascos. Relatórios urgentes sobre esses tanques superiores foram enviados para Berlim, mas foram descartados por Hitler como exageros derrotistas, ou pior, como impossibilidades técnicas de uma raça inferior. A negação da realidade no topo da cadeia de comando estava selando o destino dos homens na lama. Enquanto isso, em Moscou, a atmosfera mudava. Stalin, que havia considerado fugir, decidiu permanecer na capital. Sua presença, combinada com medidas draconianas onde a covardia era punida com execução sumária, começou a endurecer a espinha dorsal da defesa soviética. Mas o fator decisivo veio de longe, de onde os mapas alemães raramente olhavam. O mestre espião soviético em Tóquio, Richard Sorge, enviou a informação vital de que o Japão não atacaria a União Soviética no leste. Isso permitiu a Stalin realizar uma das maiores transferências estratégicas da história.
Ele moveu as divisões siberianas, tropas de elite treinadas para o inverno e bem equipadas, do extremo oriente para as portas de Moscou. Hitler ignorou todos esses presságios. Em conferências tensas no final de outubro, ele rejeitou furiosamente as sugestões de seus generais para pausar, cavar trincheiras e consolidar as posições antes que o inverno chegasse de verdade. O Führer exigia pressão implacável, gritando que bastava mais um golpe, apenas mais um empurrão para que tudo desmoronasse. Ele estava cego para o fato de que seus homens estavam no limite da resistência humana, suas máquinas estavam quebrando e o inimigo, que ele havia declarado morto e enterrado semanas atrás, estava não apenas vivo, mas se multiplicando diante de seus olhos. E enquanto a lama começava a congelar, transformando o atoleiro em pedra dura, os alemães suspiraram aliviados, pensando que poderiam se mover novamente. Eles não sabiam que o congelamento do solo não era a salvação, mas sim o prenúncio de um horror branco que faria a lama parecer um paraíso tropical. Novembro chegou como um carrasco impaciente, trazendo temperaturas congelantes muito mais cedo do que qualquer meteorologista alemão havia previsto. O solo, antes um pântano de lama, endureceu subitamente, transformando-se em concreto gelado. Ironicamente, isso foi recebido com alívio pelos comandantes de campo, pois permitiu que os tanques e caminhões se movessem novamente. Em 15 de novembro, a Operação Tufão, que havia gaguejado na lama, rugiu de volta à vida para seu último suspiro. Era uma corrida contra o tempo, contra a lógica e contra a natureza. As pontas de lança blindadas conseguiram cruzar o canal Moscou-Volga, uma façanha técnica impressionante dadas as condições. No ponto mais avançado do ataque, em Khimki, uma unidade de reconhecimento alemã parou seus veículos. O comandante pegou seus binóculos e, através da névoa gelada, viu algo que parecia um sonho. As espirais douradas das torres do Kremlin brilhavam fracamente ao longe. Eles estavam a menos de 30 quilômetros do coração do Império Soviético. Tão perto que, em teoria, poderiam estar lá em 1 hora. Aquele foi o momento de máxima tensão, o instante em que a história prendeu a respiração. Na Toca do Lobo, a centenas de quilômetros dali, a realidade era filtrada e distorcida. Hitler andava pelos corredores com uma alegria desenfreada, quase infantil. Ele ditava ordens frenéticas para o envolvimento final, movendo divisões fantasmas em seus mapas. Seus generais, contagiados ou coagidos por esse otimismo, asseguraram-lhe que a vitória total estaria garantida até o Natal. Franz Halder, o chefe do Estado-Maior, anotava tudo diligentemente. Embora ele notasse relatórios alarmantes sobre acúmulos massivos de tropas soviéticas nos flancos, ele preferiu registrar a crença inabalável do Führer de que o fim da campanha era iminente. Era uma cegueira coletiva, um pacto de silêncio diante do desastre. Mas o frio não era apenas um desconforto climático. Era uma arma estratégica que os soviéticos sabiam usar e os alemães não. As temperaturas não apenas caíram, elas despencaram para abismos inimagináveis, atingindo -30, depois -35 graus Celsius. O óleo nos motores dos tanques virou uma pasta grossa e inútil. As armas automáticas travavam, o metal colando na pele nua dos soldados que tentavam operá-las. O congelamento começou a dizimar as fileiras mais rápido do que as balas inimigas. Homens perdiam dedos, narizes e orelhas para a necrose silenciosa do gelo. Os soldados alemães, a maioria ainda vestindo os uniformes leves de verão com os quais haviam invadido em junho, enfrentavam agora um inferno branco. Eles enchiam suas roupas com jornais velhos e palha, na tentativa patética de se aquecerem. Eles podiam ver a capital, podiam ver a fumaça das chaminés de Moscou, podiam ver o objetivo final pelo qual haviam sangrado por meses. Estava ali, diante deles. Mas entre eles e a vitória não havia apenas o Exército Vermelho. Havia o General Inverno, implacável e invencível, cobrando seu preço em carne e sangue. E enquanto eles tremiam em suas trincheiras rasas, o termômetro continuava a descer, preparando o cenário para o golpe final que viria não do céu, mas da terra que eles achavam ter conquistado. A ilusão de outubro se desfez completamente na madrugada de 5 de dezembro de 1941.
O que aconteceu naquele dia não foi apenas uma batalha. Foi o momento em que o pêndulo da história parou, hesitou por um segundo e começou a oscilar violentamente na direção oposta. A contraofensiva do Exército Vermelho começou não como um suspiro de um moribundo, como a inteligência alemã previa, mas como o rugido de um gigante despertado. As forças alemãs, esticadas ao longo de uma linha de frente fina e quebradiça, superestendidas além de qualquer lógica logística e completamente despreparadas para a brutalidade do inverno, foram apanhadas de surpresa. As reservas soviéticas, que os alemães acreditavam não existirem, surgiram da neve como fantasmas vingativos. Reforçadas pelo comando implacável do general Georgy Zhukov e compostas por tropas siberianas equipadas com esquis, roupas acolchoadas e óleo de armas que não congelava, elas lançaram ataques que perfuraram as linhas da Wehrmacht. Em questão de dias, o exército que havia conquistado a Europa estava recuando. Eles foram empurrados para trás não por alguns metros, mas por centenas de quilômetros. Cidades que haviam custado milhares de vidas alemãs para serem tomadas foram abandonadas em horas de pânico. O equipamento pesado, orgulho da indústria alemã, foi deixado para trás, transformando-se em monumentos de gelo na paisagem desolada. Generais lendários como Heinz Guderian, o pai da Guerra Relâmpago, viram-se forçados a ordenar retiradas desesperadas para salvar seus homens da aniquilação total. Na Toca do Lobo, a reação foi de choque e negação. Adolf Hitler, atordoado pela reversão súbita da fortuna que ele considerava garantida, recusou-se a aceitar a realidade tática. Ele emitiu sua famosa ordem de resistir a qualquer custo, proibindo categoricamente qualquer recuo voluntário. Ele exigia que seus soldados lutassem onde estivessem, criando posições defensivas, mesmo que isso significasse a morte certa pelo frio ou pelo fogo inimigo. Essa decisão gerou uma crise de comando sem precedentes. Marechais foram demitidos, generais foram dispensados e a confiança cega na infalibilidade do Führer sofreu sua primeira fratura irreparável. O momento em que Hitler pensou que a União Soviética estava acabada passou como uma ilusão fugaz, dissolvendo-se como fumaça ao vento gelado da estepe. A guerra no leste deixou de ser uma campanha rápida de conquista e transformou-se em algo que a Alemanha não podia vencer. Um atrito moedor e sangrento. O delírio de outubro de 1941 marcou de fato o ponto alto da arrogância nazista, a maré alta de sua expansão. Da luz fraca e artificial da Toca do Lobo, onde ele havia proclamado prematuramente a ferida mortal do inimigo, o caminho levava agora inexoravelmente à catástrofe de 1945. A União Soviética não estava acabada. Ela se levantou, terrivelmente ensanguentada, com milhões de mortos, mas não curvada. Ela se ergueu dos escombros para exigir um acerto de contas terrível, que levaria o Exército Vermelho das portas de Moscou até o coração de Berlim. Aquele inverno não decidiu apenas o destino de uma cidade, decidiu o destino do mundo. Muitos historiadores e estrategistas militares concordam que aquele foi o momento exato em que a Alemanha perdeu a guerra. Não foi em Stalingrado, não foi na Normandia. Foi ali, nos campos congelados fora de Moscou, onde a máquina de guerra nazista quebrou seus dentes e nunca mais se recuperou totalmente. Eu quero saber a sua opinião sobre esta análise. Você acredita que se Hitler tivesse focado em Moscou desde o início, sem desviar para Kiev, o resultado teria sido diferente? Ou a logística e o inverno teriam derrotado a Alemanha de qualquer maneira? Escreva nos comentários a sua visão sobre este ponto de virada crucial. Eu leio e respondo a muitos de vocês. Se esta narrativa trouxe uma nova perspectiva para você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda a continuar trazendo a história viva com profundidade e respeito aos fatos. A Alemanha entrou na Rússia buscando espaço vital, mas encontrou apenas o seu próprio fim, provando que a guerra foi perdida muito antes do primeiro tiro final ser disparado no bunker em Berlim.